Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de amor e de luz. Vamos então, elevando os nossos pensamentos, buscando a tranquilidade e serenidade. E vamos nos unir, entrelaçando amorosamente os nossos corações. Vamos nos ligar ao nosso anjo da guarda, esse mentor amigo que nos acompanha e nos protege diariamente. Vamos nos ligar a Joana de Ângeles, a mentora desta casa, e a irmã Rosário, elas que sempre nos recebem nesta casa, de braços abertos, com muito amor e carinho, e com muita alegria. Vamos nos ligar a Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, essa mãe amorosa, chega próximo a cada um de nós, nos dando um abraço carinhoso e sussurra levemente em nossos ouvidos: filho amado, tudo tem uma razão de ser, mas tenha sempre a certeza que você nunca está sozinho. E nos sentindo fortalecidos com esse abraço da nossa mãe, ela nos encaminha para encontrarmos com o nosso irmão maior Jesus, a quem agradecemos pelo sacrifício que fez para encarnar entre nós, agradecendo os seus ensinamentos e sua exemplificação de amor. Esse irmão segura em nossas mãos e nos conduz carinhosamente até a presença de Deus Pai, a quem agradecemos pelo dom da vida e pela oportunidade de estarmos reencarnados aqui, nesse plano material, em busca da nossa evolução moral, intelectual e espiritual. E com os nossos corações repletos de amor e gratidão, faremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Vamos nesse momento, envolvendo a Cecília em muito amor e carinho, para que ela traga os ensinamentos dessa tarde. Muito obrigado. Boa tarde, irmãos em Cristo. É um prazer estar mais uma vez aqui. E o assunto da tarde de hoje, quem já olhou ali no quadro, é o mais oportuno possível para os tempos que estamos passando. Falarmos em perfeição moral. Como é difícil. Nós vivemos num mundo
de imperfeições. E também fazemos parte desse mundo. Esse que é o mais interessante. Será que nós estamos cuidando tão bem assim desse nosso espírito? Porque antes de sermos corpo físico, nós somos espírito. Depois nós ganhamos esse corpo físico e começamos a dar muita importância a ele, esquecendo, na maioria das vezes, de que nós precisamos lapidar o nosso espírito. Esse mundo é tão imperfeito que aqui nós estamos depois de uma grande travessia que nós já fizemos. Quando nós estávamos no plano espiritual, a doutrina nos ensinou de que lá no plano espiritual houve um arranjo, uma conjugação de fatores, e nós então tivemos que empreender a grande viagem nossa. Uma viagem de aprendizado, bem diferente daquelas que nós fazemos hoje em dia. São sempre viagens de férias, de descanso, não é mesmo? Mas essa viagem é uma viagem de aprendizado. Lá no plano espiritual, nós podemos até ter tido oportunidade de frequentar alguma universidade do amor. Aprendemos algumas noções, aproveitamos bem e nos comprometemos espiritualmente a aqui chegar e cumprir todas as determinantes. Quando aqui chegamos, aportamos num grupo familiar muito especial. É a nossa família. Vocês acreditam que existe família perfeita? Sim ou não? A doutrina nos ensina que eu preciso ser contrária à afirmação. A nossa família é a mais perfeita que existe para cada um de nós. Não é para o vizinho, não é para ninguém, é para nós. Como nós vamos nos manter nesse nível social? Seja ele muito pequeno ou seja ele muito grande. Como nós vamos entender tudo o que acontece no pequeno núcleo? Uma vez eu ouvi uma afirmação dizendo o seguinte, que toda mãe ama os filhos de um modo igual. E a expositora disse assim, nossa mão tem 5 dedos, mas cada dedo tem um tamanho e uma função específica. Então nós precisamos, como perfeição moral, dentro da nossa escola da vida, praticar a observação e a dedicação especial para cada um deles. E é muito difícil. É nesses momentos que nós incorremos em grandes imperfeições. Acreditamos até por descuido. Quantas pessoas atualmente não têm uma profissão fora de casa? Chega em casa atribulada com outras coisas, não tem quase motivo nem tempo para discernir o que seria melhor. Nós deveríamos fazer justo ao contrário. Ter uma pequena profissão profissional e uma grande dedicação amorosa dentro do nosso lar. Porque cada um daqueles que conosco vive precisa de uma atenção diferente. E nós aprendemos então através do Evangelho, através dos ensinos que nós buscamos dentro da doutrina espírita, condições para elaborar essa perfeição. Lá no plano espiritual, foi nos indicado que nós teríamos conosco o nosso maior benfeitor e o nosso maior exemplo de perfeição. Ele já esteve aqui conosco na Terra, já trouxe um início de aperfeiçoamento para acelerar a nossa evolução, iniciando até no nosso planeta uma nova era, a era do Novo Testamento. Os exemplos que ele deixou, os ensinos que nós conseguimos buscar nas suas parábolas, nos seus evangelhos, nas suas lições de vida, são aqueles que nós precisaríamos colocar. Nós costumamos dizer que nós somos cristãos, quer dizer, somos do Cristo, vivemos como o Cristo. E nós tentamos até fazer uma comparação entre a vida que Cristo levava e o que acontecia conosco nos dias de hoje. Jesus conviveu com criaturas falsas, intelectualizadas, porém muito maldosas. Todos aqueles que compartilhavam de Jesus
ele tinha as suas imperfeições. Na época de Jesus, já havia aqueles que praticavam o roubo, que praticavam as infâmias, que praticavam a maledicência. Jesus viveu tudo aquilo que nós vivemos. As calúnias, foi devido às calúnias que Jesus foi crucificado. Devido ao interesse material que Jesus foi crucificado. Porque um dos seus companheiros, por um conhecimento imperfeito da missão divina, que era de Jesus, ele achava que ele ia fazer um reino material, quando na realidade era o reino espiritual que Jesus veio trazer para nós. Como conquistarmos a benécia do plano espiritual de Deus, nosso Pai? Como buscarmos o nosso aperfeiçoamento junto a Ele, se nós não temos o exemplo? E Jesus deixou esses exemplos. O exemplo maior foi a perfeição dele. O Evangelho e o Livro dos Espíritos nos fala muito bem. Jesus é o maior exemplo que nós temos para a nossa perfeição. E nós podemos então, às vezes, contar nas nossas mãos aqueles exemplos que precisamos conquistar. O Livro dos Espíritos ainda nos traz, a pergunta 919, uma informação de Santo Agostinho, que lutou muito para chegar a uma perfeição. Lendo a biografia da vida dele, eu acredito que é muito semelhante à nossa. Alguns pontos de vista são diferentes, porém, ele passou por tantas dúvidas quantas nós passamos. Agora, ele também passou por tanto auxílio quanto nós temos. Ele tinha uma mãe que lhe fazia preces continuadas, que lhe dava instruções continuadas sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre as condutas corretas que precisava se tomar na vida. E ele se desmerecia tudo o que a sua mãe falou. Uma certa ocasião, ele fica adoentado. E essa doença, para ele, foi primordial para que ele fizesse uma transposição de águas. Ele saiu daquele ceticismo, ele saiu de uma corrente filosófica completamente aquém daquilo que nós conhecemos e passou a estudar a vida de Jesus. Os ensinos de Jesus, através do Novo Testamento, que já tinha sido compilado, através dos ensinos. E daí ele traz para nós, no Livro dos Espíritos, de como nós devemos fazer o nosso processo de aperfeiçoamento. É suave, é tranquilo? Não, não é suave nem tranquilo. Basta que tenhamos vontade, persistência e coragem de auscultar o que o nosso ser precisa, almeja e necessita. Porque espíritos que somos, nós ouvimos dentro de nós uma voz muito profunda que nos chama a atenção, que nos coloca no rumo certo quando nós estamos desviando o nosso caminho. Interessante que os desvios acontecem para todos nós. Às vezes, falando de perfeição, a gente fala, será que hoje eu já não parti para um desvio qualquer? Então, eles acontecem cotidianamente. Bastamos que tenhamos em nós a certeza de que nós somos envolvidos por uma gama de espíritos amigos em quantidade superior àqueles que nos querem mal do plano espiritual, ou aqueles que nos querem mal dentro do nosso mundo material. E ouvindo essa voz interior, nós teremos sempre a condição de corrigir a nossa rota. Automaticamente, através desses nossos amigos luminares, nós recebemos uma inspiração. Nesse desvio, nós podemos até nos perguntar, o que Jesus faria no meu lugar? Como ele se comportaria? Qual seria o moto que o levaria a uma situação de acerto? Porque como nós estamos no plano físico, nessa escola de vida, nós passamos por experiências e temos que buscar as condições de acerto. As condições de erro nós vamos deletar,
mas as condições de acerto, nós podemos nos regozijar por elas estarem ali. Um regozijo até sutil, não muito intenso, porque senão nós podemos cair numa outra falha de termos orgulho daquela conquista já feita. Quantas vezes nós achamos que já conquistamos a paciência, de repente o plano espiritual nos manda uma experiência que nós dizemos assim, puxa, já saí pelo desvio novamente. Aí o plano espiritual fala, atenção, cuidado. Então, os motivos de sermos perfeitos, o Evangelho está aberto para nós. Quantas palestras nós já ouvimos aqui? Não só aqui, como em outras casas, através dos meios de comunicação. Agora, qual é a principal característica da nossa imperfeição? Cada qual de nós tem uma característica. Será que é o interesse material? Não material só monetário. Material por condições materiais. Vamos dar um exemplo para a gente fazer a diferença. Se a gente não está muito bem de saúde, quer física, orgânica, ou por alguma preocupação emocional, mental, nós temos condição, sim, de nos refazermos, desde que nós busquemos a terapia assertiva. Se for físico, vamos ao médico. Se houver envolvimento emocional, vamos sim conversar com alguém, vamos procurar esclarecimento para essa melhora. Vamos buscar até o benefício que nós temos numa casa espírita, os tratamentos espirituais, o auxílio fraternal, que nada mais é, no meu entender, a gente coloca as coisas para fora, é uma terapia psíquica. Porque muitas vezes nós precisamos somente de um ombro para ouvir, de uma mente para nos entender, para nos acalmar naquele instante de tanta emoção, de tanta tribulação. Então, esse interesse material é por tudo aquilo que nos envolve. Quantas mães não sofrem pelos acontecimentos com seus filhos? Com os medos que nos acompanham quando os nossos familiares saem à rua? Aí a gente tem que parar e pensar, estão todos na mão do Cristo. Porque Cristo abraçou o nosso planeta Terra. E se Ele abraçou o nosso planeta Terra, nós podemos considerar que nós estamos sendo abraçados por Ele. Nos nossos momentos de dificuldade, vamos sentir este abraço. Nos nossos momentos de necessidade para satisfazer a nossa condição emocional, vamos invocar Maria de Nazaré. E através dessa invocação, mentalizando aquele seu manto azul que nos recobre, que nos aconchega, que nos traz alívio para aquelas situações tão dificultosas para nós. Enquanto nós fazemos isso, eu tenho a certeza que cada mente e cada coração, também acontece comigo, a resposta vem do plano espiritual. Porque já criou hábitos dentro de mim, pensar, o que Jesus faria no meu lugar? Busque a calma, busque a tranquilidade, senão teu coração, minha amiga, não vai deixar você fazer nada. Muitas coisas a gente precisa ter atitude, precisa enfrentar as dificuldades, e para enfrentá-las com bom senso, somente estando na maior harmonia possível. Vamos imaginar que tudo que chega a nós, qualquer ideia, qualquer expressão verbal que a gente ouça, ela vem através de vibrações eletromagnéticas. Se elas forem positivas, se elas saturarem a nossa necessidade, elas estão em alta frequência, em onda muito curta, que é uma vibração muitíssimo boa, de muitíssima frequência, onde todos os nossos mentores espirituais estarão comungando com aquela necessidade e nos trazem a resposta. Se, pelo contrário, nós adentrarmos a nossa imperfeição, o que vai acontecer? Na nossa maledicência, na nossa falta de postura no relacionamento, na falta da nossa vontade de incorrer em nossos vícios. Tudo isso é uma grande imperfeição.
nós podemos dizer que tudo aquilo passa a nos atingir, através dos 5 sentidos, numa vibração curta, mas de energia muito ruim, uma energia obscura, que não traz luz à nossa mente. E nós nos enganamos até conosco mesmos. Nós vamos ser os sabotadores das nossas sensações, achando que muita coisa que é bom significa bem. Vamos dar um exemplo. Muitas vezes nós achamos que o alimento é muito bom para nós. Então nós estamos com muita fome, vamos nos alimentar muito rapidamente. E isto significa um bem? É claro que não. Porque tudo aquilo que nós nos alimentamos, num estado de ânimo exasperado, vai fazer mal à nossa digestão. Tomar uma cervejinha no final de semana é bom? Vai dizer, é verão, o Brasil é tão quente. É bom. Será que é bem? Aquele que pode tomar vai ser um bem? Ou ele vai iniciar um processo de hábito e o hábito se transforma numa imperfeição? E essa imperfeição vai sendo acentuada e se transforma num vício. Aí ele não fica mais sem a cervejinha do meio-dia aos sábados à tarde. Essas imperfeições são muito clamantes em nós. E o nosso autoconhecimento, como eu já disse, ele é velado até por aqueles companheiros que não gostam tanto de nós e que já estão no plano espiritual. Eles vêm e insuflam uma ideia. Olha, faça isso, faça aquilo. E Jesus, da sua misericórdia, é tão bom que Ele diz como mandamento, como uma condição de nós sermos felizes e um pouco mais perfeitos. Olha, eu disse um pouco mais perfeitos, porque nunca seremos inteiramente perfeitos. Se nós conseguíssemos caminhar na sombra de Jesus, aí já seria muito bom. Para sermos, então, um pouco mais perfeitos, Ele nos ensina que nós precisamos amar os nossos inimigos. Amar aqueles que não nos amam. Amar aqueles que nos caluniam, aqueles que nos detratam, aqueles que têm raiva de nós. Se passarmos por alguma situação dessa, vamos avaliar o nosso nível de comprometimento com aquela situação. O que será que nós fizemos para que houvesse essa situação? Aí nós precisamos tomar providências enérgicas conosco mesmos. Porque na medida em que nós ficamos presos também, porque não é só o outro que faz isso para nós, nós também podemos, imprevisivelmente, causar qualquer mágoa, qualquer rancor em qualquer pessoa que caminha conosco. Na medida em que nós não nos acertamos com essa criatura, aquilo vai fazer mal para os dois. Aquele que for mais perspicaz, não estou falando inteligência, que tiver uma perspicácia mais aguçada, ele vai procurar sanar as dificuldades, vai perdoar a si mesmo e vai procurar o perdão ao outro. O que significa perdoar o outro? Vamos ver, se nós somos imperfeitos, o outro também é. Se nós passamos por situações de constrangimento, ele também. Nossos maus momentos também acontecem para os outros. Eles são iguais a nós. Então nós precisamos sim usar para com cada um de indulgência. Precisamos usar de compaixão. O que será que estava acontecendo com este irmão? E aí o Evangelho nos diz, vamos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. É um número grande, 70 vezes 7. Lembrando que o 7 aparece muitas vezes na Bíblia, mas muitas, muitas. Juntando o Antigo e o Novo Testamento, 326 vezes, número 7. Porque é o número sagrado, é o número da divindade. E aí outras coisas mais que a gente aprofunda depois da física quântica. Mas então, nós vamos nos perdoar e vamos perdoar a outrem. Nós estaremos não só praticando uma perfeição,
e um perdão para o outro, porque ele pode até se abrir e nós nos tornarmos grandes amigos. Vocês já tiveram essa experiência? De ser grande amigo daquele com o qual houve um desentendimento, a nível de palavras, a nível de atitudes. O esclarecimento e o diálogo é a hora do dia. Hora do dia. Sempre a gente fala, dialogue cada vez que tiver problemas. Seus familiares, seus parentes, seus amigos. E, dialogando, nós vamos nos perdoar. Nós vamos nos libertar de uma grande escravidão. Porque a nossa mente vai continuar vibrando naquele estado continuadamente, sem parar. A gente amanhece pensando no que aconteceu, anoitece, passa o dia inteiro. Nós estamos deturpando os momentos de felicidade. E nós sabemos que a nossa felicidade não é contínua. Ela tem percalços. Nós precisamos aprender a distinguir e fazer da nossa vida um grande pedido que Deus nos perdoe as nossas incompreensões de querermos seguir os seus passos e não conseguir. Vocês já ouviram falar a respeito da oração? Muitas vezes, né? A gente faz aquelas preces que nos foram ensinadas no berço, ou então naquela primeira caminha, né? E a gente faz correntemente, sem pensar nas palavras. Porém, a oração, primeiramente, ela tem que ser feita com o nosso coração, com a nossa mente. Cada palavra inscrita nas parábolas, nos testemunhos que os evangelistas deixaram para nós, todos, os discípulos, os apóstolos, em todo o Evangelho, tem conotações profundíssimas, que algum dia nós vamos poder decifrar tudo. Podemos dizer que a oração, ela é uma fonte de vida. Ela desanuvia todas as nossas pressões mentais, espirituais e até físicas, quando nós fazemos uma ligação plena e completa com o plano espiritual. Muitas vezes nós não precisamos dizer orações que estão no livro que nós sabemos, mas aquela ligação profunda, porque esta é a grande religiosidade. Este é o nosso grande momento de ligação com o plano espiritual. E através dele nós vamos continuadamente receber essas bênçãos maiores. Se nós quisermos praticar, então, aqueles itens tão próprios para a nossa perfeição, Santo Agostinho nos traz aquela listagem que às vezes passa rapidamente pela nossa mente. Mas nós podemos fazer isso cotidianamente, a cada minuto da nossa vida. Porque nós falamos, temos tantas virtudes. Na escola de catecismo, para quem era católico, aprendeu até de cor as 7 virtudes capitais, né? e os 7 pecados capitais. Porém, nós vamos lembrar do seguinte: quando nós sentimos uma nesga de orgulho em qualquer situação, como é que nós podemos reverter? Nós saímos num desvio e temos que voltar para a conduta reta, aquela rota primeira. Nós temos que estarmos já ligados com o plano espiritual, e a gente vai ouvir a voz lá dizendo assim: olha, pratique a humildade. Quando a gente está naquela preguiça que não quer fazer nada, a gente fala assim: puxa, essa minha preguiça tem origem orgânica ou espiritual? Muitas vezes a gente cria o hábito e ele fica espiritual. Ociosidade. Todos os médicos dizem que a gente não deve entrar na ociosidade, porque ela gera depressão, ela gera todas as doenças emocionais conhecidas. E que se a gente agilizar uma outra grande qualidade, o trabalho, conforme nós movimentamos o nosso corpo, toda a adrenalina começa a funcionar, toda a serotonina vai dando a sua força, e nós ficamos de pé e muito bem, sim, senhor. Veja, nós somos os indutores do nosso bem-estar.
Quando nós estamos agressivos, muitas vezes saímos da rota e o nosso instinto grita mais alto. Que virtude que nós vamos cultivar? Já temos ouvido falar da mansidão. Mansidão para conosco mesmos. E avaliar por que é que eu estou tão agressiva. Qual foi meu instinto que foi ativado? O instinto é lá da era primária. Eu tenho que ter de sobrevivência, né, de alimentação na hora certa, porém não em relação aos outros. Toda agressividade em relação aos outros, a gente deve falar, cala-te boca. Na violência, se alguém pratica alguma violência para conosco, um ato impensado, uma atitude, hoje está tão na moda, né, bater, acolher, não. O que nós vamos fazer contra a violência? Perdão. 70 vezes 7 o perdão. A maledicência. Juntou-se um grupinho de gente na feira, estão falando ou de doença, ou falando alguma coisa imprópria. Como é que nós vamos combater a maledicência? Compaixão. Cada um de nós tem a sua cruz para carregar. E não adianta tentar sair dela, não. Se nós formos egoístas, pensarmos sempre em nós mesmos, como é que nós vamos combater o nosso egoísmo? Parar e pensar, fazer uma introspecção. Poxa, eu não posso ajudar o meu irmão? Uma das grandes características da perfeição é exercer a caridade. É sermos para com o nosso próximo, assim como queríamos que alguém fosse para conosco, daquele jeito. Então o egoísmo vai sendo abalado. Antes de nós pensarmos em nós, veja bem, vamos pensar no outro. Agora vocês poderiam retrucar. O primeiro mandamento de Deus diz assim, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha, a si mesmo. Isto não significa que nós não devemos nos amar, muito pelo contrário. Nós devemos ter respeito para conosco, respeito porque somos espíritos, essência trazida e ofertada pelo Pai para cumprirmos esta romagem de aprendizado. Então essa essência precisa ter o seu respeito e, originariamente, aceitarmos as nossas qualidades. A tal nível que também no Evangelho nós temos uma informação que precisamos desenvolver os nossos talentos. E como é que é desenvolver os nossos talentos? Cada qual sabe como desenvolver. Então o egoísmo vai sendo substituído pelo bem ao outro, por aquilo que nós precisamos. Quando nós encontramos alguém em aflição, como é que nós vamos trazer uma consolação? Eu acredito que muitos de nós aqui chegamos à casa espírita cheios de aflição. Começamos a ouvir palestra, fazer tratamento e encontramos consolação. É ou não é? A consolação vem de um modo indireto, através de uma palavra, através de um ombro, através de um tratamento espiritual. As terapias estão abertas e a gente está apto a receber qualquer tipo de terapia. E a consolação está aqui, para nós, a nível do entendimento, do estudo do Evangelho e da aplicação na nossa vida. Ela precisa ser vivida. Se formos assim maldosos para alguém, eu vou fazer isso para ele? Não, acho que eu vou fazer para mim primeiro. Nossa, a gente precisa tomar cuidado, porque ela é tão sutil que nós não conseguimos percebê-la na integridade. E aí nós precisamos parar e pensar, qual é o bem que está faltando em mim? Qual é o talento que está sendo necessário desenvolver? E na impaciência? Alguma vez alguém já disse para cada um de nós que somos impacientes? Que diz para nós que precisamos desenvolver a paciência? Se nós tivermos a noção plena de que cada um de nós é individualidade, não tem ninguém igual a nós, não tem ninguém com as nossas preocupações, não tem ninguém com a nossa mente consciente, ninguém que pode distinguir o que é bem
e o que não é bem para nós, o que é bem e o que é bom, aí nós vamos sim termos aquela indulgência premente para com aquele, para conosco, para aquela maldade que foi feita. Então, essa compaixão estende-se ao nosso derredor. Seremos sempre bem-vindos ao coração de Jesus, quando assim nós agirmos. Então, como essência dessa nossa aula de perfeição moral, que nós encontramos em toda a obra cristã, nós podemos dizer que a essência nós devemos buscar na nossa maturidade de senso moral. Nós precisamos ajudar a esse desenvolvimento com os meios que nós tivermos em mãos. Leituras propícias, palestras propícias, ligações com pessoas que comungam conosco das nossas mesmas instâncias de querer conhecer. Aí nós vamos tendo esta maturidade e aplicando todas estas pequenas, eu disse pequenas, mas elas têm um grande valor moral para nós. Humildade, trabalho, mansidão, perdão, resignação, compaixão, solidariedade, darmos consolação, benevolência e paciência. Muito obrigada, que Jesus nos acompanhe. E vamos, neste momento, agradecer ao Pai por estarmos aqui e por ter recebido os seus ensinamentos. Pai amado, Pai querido, pedimos a Ti, querido Pai, nos fortaleça, nos ampare, para que possamos interiorizar todos esses ensinamentos que recebemos nesta tarde, para que consigamos praticá-los conosco mesmos e com todos aqueles que fazem parte do nosso dia a dia e com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. E dessa maneira, agradecidos, que possamos, Pai, retornar aos nossos lares, às nossas atividades, com a Tua proteção, com a Tua luz e com muito equilíbrio. Que assim seja, graças a Deus.